Bem-vindos a mais um episódio da série Explorando a Vida Real do canal Psiquiatria com Mente. Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Hoje, nós temos pela frente uma daquelas explorações das fontes que, sinceramente, mudam a forma como a gente enxerga o nosso próprio cérebro. Com certeza, é um material riquíssimo. Exato. Nós vamos mergulhar num conjunto de notas clínicas e textos de neurociência para desvendar um paradoxo muito moderno, sabe? A nossa missão nessa análise profunda é entender como uma mente brilhante, extremamente lógica e de alto desempenho pode, do nada, virar uma armadilha para si mesma. E mais importante, né? Como é possível reconfigurar essa fiação cerebral através de um esforço bem ativo? É um tema que ressoa demais nos dias de hoje. E para ilustrar toda essa teoria, nós vamos acompanhar um caso clínico fictício, mas que é inteiramente baseado na realidade dessas anotações que nós estudamos, sem usar nomes ou qualquer dado de identificação claro. Trata-se de um profissional de elite. Pense num executivo sênior que ganha vida salvando empresas da falência. É uma pessoa com uma capacidade lógica extraordinária, aquele perfil clássico de solucionador de problemas, que simplesmente nunca perde a calma na mesa de negociação. Certo. Vamos desvendar isso. Porque a fachada de sucesso muitas vezes esconde raízes bem complexas, né? As notas mostram que, na juventude, esse homem passou por traumas severos e perdas muito abruptas. A morte do pai, seguida da falência da família. De uma hora para outra, um adolescente foi forçado a assumir uma carga completamente irreal de responsabilidade. Ele precisou virar o adulto da casa da noite para o dia. Isso. E a forma como a mente dele lidou com isso é o ponto-chave, né? Totalmente. O que é fascinante aqui é como a estrutura psíquica dele se adaptou para sobreviver. Diante daquele trauma colossal, ele desenvolveu uma necessidade quase onipotente de controle absoluto. O cérebro precisou criar uma regra básica, tipo, eu preciso prever tudo para garantir que esse nível de desamparo nunca mais aconteça. Só que a conta desse controle sempre chega, né? Sempre chega, e chegou décadas depois. Hoje, no auge do sucesso financeiro, ele sofre com um pânico paralisante e uma ansiedade antecipatória severa. Ele relata se sentir sem saída em situações absolutamente banais, como ficar preso no trânsito até dentro de um brinquedo de parque de diversões. Mas espera aí, vamos tentar entender a mecânica da coisa para quem nos ouve. Como é que um cara que resolve crises corporativas de milhões de dólares entra em pânico num brinquedo da Disney? Quer dizer, já se passaram décadas desde a falência da família, o trauma lá da juventude tem um impacto tão permanente assim na personalidade? Tem, e a resposta para isso não é apenas psicológica, é física, estrutural. A neurociência nos mostra, e isso fica muito claro no trabalho de pesquisadores citados nas fontes, como o prêmio Nobel Eric Kandel, que o cérebro humano, na sua essência, não desaprende. Como assim, não desaprende? A memória e o aprendizado não são como arquivos de computador que a gente simplesmente joga na lixeira. Eles são conexões biológicas reais, são sinapses sendo formadas. Aquele evento traumático atuou como um aprendizado brutal para o sistema nervoso. O cérebro desse executivo criou vias neurais superexpressas que associam qualquer perda mínima de controle a uma ameaça de aniquilação total. A sinapse do trauma está lá, consolidada fisicamente na arquitetura do cérebro dele. Então, o que as fontes nos dizem é que quando ele está no trânsito e o carro da frente não anda, o cérebro dele não está reagindo ao engarrafamento atual. Está ecoando aquele desamparo original de quando ele tinha 16 anos e o mundo desabou. É isso. Exatamente isso. O gatilho de não ter saída no carro acessa diretamente aquela rede de proteção que faltou no passado. O confinamento físico banal desperta a memória somática do desamparo existencial da juventude. Nossa. E para lidar com isso, ele construiu a vida inteira em torno da prevenção dessa dor. Nas notas psiquiátricas, isso é visto através de conceitos psicanalíticos, misturando formação reativa com sublimação.
Traduzindo para nossa audiência que não é da área clínica, ele transformou o problema na própria armadura. Perfeito. Ele não virou um especialista em salvar empresas falidas por pura coincidência de currículo. Ele pegou aquela impotência infantil insuportável e transformou numa pulsão implacável por controle. Ele literalmente ganha vida garantindo que estruturas não desabem. Ele virou o solucionador infalível que ele próprio precisava que alguém tivesse sido para ele lá atrás. A profissão forjou o herói provedor. Mas a documentação mostra que essa armadura tem um custo altíssimo, né? Ao se transformar nessa máquina de resolver problemas, ele desenvolveu uma espécie de auditor interno que nunca bate o ponto para ir embora. É um superego tirânico. Uma voz interna implacável. Isso. Uma voz que não dá descanso. Ele julga o próprio pânico como se fosse, entre aspas, frescura. O raciocínio lógico dele diz algo como: eu tenho dinheiro, minha família está bem, não tenho dívidas. Que motivo real eu tenho para ter ansiedade? Ele se pune por sentir vulnerabilidade. É uma guerra fria dentro da própria cabeça. E isso escancara um conflito fundamental, os limites da própria lógica. Porque a mente desse profissional entrou em um modo de automatismo muito perigoso. Pense bem, ele passou os últimos 25 anos apagando incêndios corporativos. Ele acorda programado para caçar problemas. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. A mente dele deixou de ser apenas uma ferramenta analítica e virou um radar sintonizado 24 horas por dia na frequência da tragédia. Quando ele não está no trabalho, esse radar de tragédias não desliga. Ele continua girando. Só que, como não tem uma empresa falindo na frente dele na sala de estar, o radar começa a procurar o que vai dar errado na saúde, no passeio do fim de semana, no voo de férias da família. Sim, a arquitetura cerebral dele ficou viciada na exceção estatística. Se conectarmos isso a um contexto maior, pense num avião. A chance de um acidente é 1 em milhões. Mas como o cérebro dele é especialista em encontrar aquele 0,01% de falha nos balanços das empresas, ele pega essa exceção estatística do avião e a trata como uma certeza iminente. O corpo reage como se o avião já estivesse caindo. Mas se ele é tão genial com números e probabilidades, por que ele simplesmente não senta, olha para os dados de segurança da aviação e diz para si mesmo: calma, é estatisticamente seguro? Por que a lógica falha tão miseravelmente na hora da crise de ansiedade? Isso levanta uma questão importante sobre neuroanatomia. Refletir e debater dados gera apenas um entendimento intelectual. A lógica habita o córtex pré-frontal. Mas o pânico e a ansiedade de sobrevivência não moram ali. Eles sequestram áreas mais primitivas do cérebro, como a amígdala. O centro do medo. Exato. O paciente pode até pensar racionalmente que o brinquedo do parque é seguro, mas a ansiedade exige uma vivência física de segurança. O corpo precisa sentir que há uma saída e não apenas deduzir isso por um cálculo matemático. Terapias focadas só em conversar sobre o medo muitas vezes batem no teto por causa disso. A biologia está estruturada para o desastre. Então, se o cérebro não desaprende o medo e a lógica não é suficiente para acalmar o corpo, o que sobra? É aí que as anotações clínicas dão uma guinada que me deixou muito intrigado. Elas propõem redefinir completamente a ideia de meditação. E vamos derrubar um mito gigante aqui. Para a maioria das pessoas, meditação é deitar num tapetinho de yoga, colocar um som de chuva no celular, fechar os olhos e tentar esvaziar a mente. O que, para uma mente obsessiva e traumatizada, é possivelmente a pior ideia do mundo. Exatamente. Tentar relaxar soltando o controle é um convite para o pânico entrar pela porta da frente. As notas relatam que tentar relaxar deixava o paciente ainda mais apavorado. O silêncio para ele não é paz. O silêncio é o momento em que o radar de tragédias grita mais alto. É fundamental que a audiência entenda isso. A meditação sugerida nessas fontes clínicas não é relaxamento. É um esforço ativo e rigoroso. É lutar contra as forças da própria mente. Numa abordagem mais psicodinâmica, a meditação ajuda o paciente a se apossar da própria pulsão, da própria energia vital, para se tornar sujeito do próprio destino. Como assim se apossar da pulsão? Quando a pessoa está no piloto automático da ansiedade,
a energia dela está estagnada lá no passado, revivendo o desamparo original, ou está projetada num futuro catastrófico, ilusório. O esforço meditativo serve para forçar o id, a parte mais instintiva, a abandonar esse lugar estagnado. É arrancar essa energia vital da ilusão e transportá-la para uma experiência de segurança e poder no momento presente. É literalmente assumir o leme do barco no meio da tempestade e não soltar ele esperando o mar acalmar sozinho. Mas como é que esse esforço reconfigura o tal radar de tragédias na prática fisiológica da coisa? Através da neuroplasticidade. Como nós falamos, o cérebro não desaprende o medo. Então, a única saída duradoura é construir novas sinapses, é a criação de novos caminhos neurais. E a ferramenta para construir essas sinapses é a atenção intencional diária. Uma musculação cerebral? Isso. Ao exigir um foco absoluto na estabilidade do presente, a meditação quebra o vício de arquitetar problemas. Cada vez que a mente foge para o pior cenário possível e a pessoa traz a atenção de volta para a realidade física do agora, ela está alterando a biologia da mente. É um redirecionamento que altera fisicamente a rede sináptica. Então, o que tudo isso significa no dia a dia? Como a gente traduz esse esforço gigantesco para quem está no meio de uma rotina caótica? A documentação traz um guia prático de presença contra a ansiedade antecipatória que é direto ao ponto. A base é uma máxima milenar citada nas anotações que diz o seguinte: quando eu ando, eu ando. Quando eu como, eu como. Quando eu lavo pratos, eu lavo pratos. Não precisa fechar os olhos. É ter o controle absoluto da ação presente. Essa é a arte de ancorar a mente. Os exemplos clínicos dados são extremamente concretos e vitais para quem sofre de ansiedade. Se a pessoa vai beber um copo de água, a orientação não é pensar na reunião de amanhã enquanto engole a água. É focar na percepção física tátil, sentir o peso do copo, a textura e ativamente perceber o choque térmico do gelo da água na boca. Se está sentado numa mesa, é focar na dureza da madeira, sentir a pressão do pé tocando o chão. E tem um aviso brilhante do psiquiatra nas notas. Se, ao tentar fazer isso, a pessoa achar o exercício mortalmente chato, tedioso e irritante, isso não significa que ela está fazendo errado. Muito pelo contrário. O tédio, nesse caso, é o diagnóstico perfeito. Se focar no presente pacífico parece insuportável, é a prova cabal de que a mente daquela pessoa está profundamente viciada na adrenalina do caos, presa no passado ou no futuro. A ausência de problemas é interpretada como um vazio agonizante. O tédio é a abstinência da tragédia. A chatice como ferramenta de diagnóstico, isso muda tudo. Bom, para combater essa ansiedade antecipatória na prática, as notas estruturam esse guia em 3 passos muito claros. Vamos detalhar isso para as pessoas. O primeiro passo é o que eles chamam de a rotina. A rotina é a fundação. O especialista prescreve um esforço inicial muito viável, 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite de práticas como a varredura corporal ou o scanner corporal. A pessoa não tenta não pensar em nada. Ela recebe uma tarefa ativa, passar o foco da atenção por cada centímetro do próprio corpo, desde o pé até a cabeça, notando temperatura, tensão. Lembra da musculação cerebral? Esses 10 minutos diários são as repetições na academia, para fortalecer o córtex pré-frontal e devolver a ele o controle sobre a atenção. Certo. E aí chegamos ao segundo passo que foca exatamente onde a mente ansiosa mais ataca, que são os deslocamentos, em especial o trânsito. O carro é a armadilha perfeita, né? Você está fisicamente confinado e a mente tem tempo para inventar desastres. É o ambiente ideal para o radar de tragédias assumir o controle. E para combater isso, o guia apresenta um mantra de 4 passos no trânsito. O objetivo é neutralizar a sensação de estar sem saída usando a realidade imediata. O praticante deve repetir: estar aqui, estar agora, ciente de estar aqui, estar agora. A cada segundo, incessantemente. Mas não é só falar da boca para fora, pelo que eu entendi. Não, de jeito nenhum. Enquanto repete as frases, a pessoa precisa obrigar o cérebro a captar o momento agressivamente, sentir a mão no volante, ouvir o ruído real dos carros em volta. O objetivo é alcançar um nível de imersão tão forte
que o indivíduo literalmente esquece das aflições inventadas, porque o cérebro está ocupado demais processando a realidade física daquele segundo. E isso nos leva ao terceiro e último passo do guia. Esse aqui é formidável e, convenhamos, o mais difícil para a maioria das pessoas hoje em dia. As notas o chamam de a supressão do veneno. E o veneno, claro, é o smartphone. O celular sabota a presença antes mesmo que a gente perceba. O celular é uma máquina de criar ausência. Para alguém que já tem uma mente patologicamente focada no futuro, o aparelho é um convite constante para fugir do agora. O exercício sugerido é uma intervenção de disciplina. A tarefa é fazer o trajeto da porta de casa até a porta do carro sem colocar a mão no celular. O que é quase uma tortura hoje, né? É sair de casa sem mandar aquela mensagem avisando que está chegando, sem olhar notificação. Você tem que ir caminhando sentindo cada passo, vencendo o impulso biológico da distração. A meta diária que o paciente deve estabelecer é simples, porém muito poderosa. Me distrair menos que ontem. Essa formulação tira o peso da perfeição. O objetivo não é virar um monge iluminado em um dia. É reduzir a dose do veneno da distração gradualmente. Do ponto de vista clínico, negar a distração do celular nesse pequeno trajeto é reivindicar a soberania sobre o próprio sistema nervoso. É provar para a mente que quem manda na atenção é a vontade consciente. É fascinante. E olhando para a jornada inteira desse paciente, o que fica de mais libertador é entender que todo aquele pânico não era um defeito, nem uma fraqueza. A mente dele apenas aprendeu a sobreviver do jeito mais eficiente que conseguiu diante de perdas terríveis. E agora, usando a mesma inteligência, ele pode reaprender a viver no presente. A neuroplasticidade prova que o cérebro nunca para de ser moldado. Sem dúvida. E para amarrar tudo isso, eu gostaria de deixar uma reflexão final baseada nessas fontes. Nós falamos que a neuroplasticidade prova que o nosso cérebro molda sua estrutura física com base no exato local onde depositamos nossa atenção repetidamente. Sabendo disso, que tipo de realidade mental nós estamos construindo agora, de forma invisível, cada vez que permitimos que a mente escape para o pior cenário possível? Onde a atenção de cada um está morando neste exato segundo? Uma reflexão pesada e muito necessária, e um excelente ponto para encerrarmos a nossa exploração de hoje. Obrigado por nos acompanhar, deixe o seu like e se inscreva no canal Psiquiatria com Mente para receber mais informações e ajudar o canal.